Código de Processo Civil foi alterado hoje. Vou explicar para vocês que mudança foi essa. Hoje, no dia 14/7/2023, foi publicada uma nova lei no Diário Oficial da União, uma lei que nos interessa, é a Lei 14.620. Essa lei, ela trata, na verdade, do programa Minha Casa Minha Vida. E dentro dessa lei tem uma alteração do Código de Processo Civil. Na verdade, o que ocorreu foi o seguinte: não foi bem uma alteração, foi uma inserção do parágrafo 4º no artigo 784 do Código de Processo Civil. Esse artigo 784 ele trata dos títulos executivos extrajudiciais. E eu queria explicar para vocês a lógica, qual foi essa alteração do Código de Processo Civil, o que representa isso para a gente. O que aconteceu foi o seguinte: se a gente pegar o artigo 784 do CPC e o inciso 3, nós vamos perceber que os instrumentos particulares, para ter validade de título executivo extrajudicial, ele precisa ser assinado por duas testemunhas. Essa é a regra geral do Código de Processo Civil. Se é um contrato particular, se é um contrato que você faz ali que não é no cartório, por exemplo, não é via escritura pública, você tem aquele espaço no final dos contratos em que você tem o espaço para assinatura das duas testemunhas. Por que existe esse espaço para assinatura das duas testemunhas? Porque o CPC, no 784, inciso 3, ele fala que para ter validade de título executivo, tem que ter assinatura das duas testemunhas do contrato particular. Essa é a regra geral, válida para quase todos os contratos atualmente. É lógico que a gente tem algumas ressalvas, por exemplo, o contrato de honorários advocatícios não precisa de ter duas testemunhas. O contrato de locação não precisa de ter duas testemunhas. Existem alguns contratos que a lei não exige assinatura de duas testemunhas, mas a maioria dos contratos, a regra geral é que tem que ter assinatura das duas testemunhas para que você possa usar na ação de execução. Pois bem, só que a realidade de hoje qual que é? A maioria dos contratos que nós assinamos hoje em dia é por meio digital, por meio eletrônico. Então a gente usa o certificado digital, a gente usa a assinatura por meio eletrônico e a gente simplesmente dá por satisfeito e o contrato está assinado. A gente não se preocupa propriamente nos contratos eh, eletrônicos de buscar assinaturas de duas testemunhas. Então, diante dessa realidade do nosso dia a dia, com esse impulso evolutivo dos meios digitais, o Código de Processo Civil foi alterado. Por isso que inseriu o parágrafo 4º do artigo 784. Olha o que diz essa lei aí, que trata do Minha Casa Minha Vida, o que ela inseriu no Código de Processo Civil. Agora, com essa nova lei, o parágrafo 4º do artigo 784 vai dizer o seguinte: nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas, quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura. Então, o que a Lei 14.620 fez foi seguir uma tendência já jurisprudencial. O STJ já vinha caminhando no sentido de dispensar a assinatura de duas testemunhas quando o contrato particular for assinado por meio eletrônico e tiver segurança quanto à integridade do documento e a autenticidade da assinatura. Então, vem boa hora essa lei. Atualmente, então, a gente não vai precisar mais de se preocupar com a assinatura de duas testemunhas quando o contrato for assinado por meio digital. Um abraço.